Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este curso em que eu, Michele, vou estar passando para você sobre o profissional Scrum Master. Então, dicas, ensinamentos, experiências, enfim, eu vou estar ensinando a você o que é o profissional Scrum Master, o que ele faz. Vamos estar falando sobre metodologia Scrum, que é a base para a atuação de um profissional Scrum Master, e também dicas para você se dar bem na certificação de profissional Scrum Master, ok? Então, antes da gente começar, deixa eu falar um pouco aí da minha experiência nessa parte de projetos, nessa parte de gestão ágil, enfim, como profissional Scrum Master também, tá? Então, eu tenho alguns anos atuando na parte de gerenciamento de projeto, de forma geral, projetos desde a área de IoT, área de automação, veículos elétricos, energia, sistemas fotovoltaicos, enfim, comecei nessa área de gerenciamento de projeto e depois com o desenvolvimento, com a progressão de carreira, comecei a atuar também na parte de com metodologias ágeis. E principalmente com Scrum, atuei em modelo de comunidade, como Squad, enfim, tudo isso que remete a metodologias ágeis e principalmente o Scrum. E aí nesse período foram projetos na parte de desenvolvimento, tecnologias de forma geral como Cloud, como DevOps, soluções na parte de gerenciamento de dados, a parte de inteligência artificial, medidores inteligentes, que aí envolve um pouco da parte de engenharia elétrica com a inteligência artificial, e fui caminhando para esses projetos, atuando tanto em multinacionais como em startups e também de forma autônoma. Inclusive também com projetos vinculados a universidades como a Unicamp, maiores aí da América Latina. Então, com esse tempo de experiência, comecei a ensinar sobre essa parte de gerenciamento de projeto e me apaixonei. Aí sou suspeita para falar, mas eu vejo o Scrum com excelentes olhos. E o melhor de tudo, o mercado ainda vai crescer. O mercado ainda vai crescer muito e ainda vai demandar profissionais Scrum Master para estar ajudando nessa adaptação, e não só na adaptação, como em manter o time fiel ao framework, tá bom? Então, como eu falei, eu vejo o Scrum com muito bons olhos e ainda tem muito para crescer, beleza? E aí esse curso pode ajudar você que quer entender um pouco mais sobre Scrum, que quer se tornar um profissional Scrum Master, que quer atuar como profissional, que quer ajudar a equipe a estar atendendo todos os requisitos, essa parte de ágil com o Scrum. E aí, esse curso aqui pode estar ajudando. E ainda, quando a gente fala também de dicas para a certificação. Caso você queira, se interesse em tirar a certificação de profissional Scrum Master, eu vou estar dando algumas dicas aqui nesse curso que podem ajudar e muito você a conseguir essa certificação. E aí, para você que não sabe, que está só pensando nessa parte do Scrum e não sabe quanto à questão da certificação, eu aconselho a pensar mais um pouco, porque com toda essa questão de metodologia ágil, com toda essa questão de Scrum, o mercado cada vez mais querendo esse tipo de profissional, é um diferencial você ter a certificação. E ela comprova seu conhecimento nessa área, tá? E aí, não só tudo isso, mas as instituições que promovem a certificação, existem instituições muito bem reconhecidas, não só no Brasil, como mundialmente. Então, você pode ser um profissional fora do Brasil também, tá? E aí, enfim, o que é que a gente vai ver nesse curso, Michele? Então, eu vou estar mostrando aqui para você o que a gente vai ver, além de tudo isso que eu falei, como é que está estruturado esse curso, qual é a ordem, em que a gente vai se basear. Então, deixa eu passar isso aqui para você, para que você não fique perdido, não se sinta perdido. E aí,
a gente vai começar falando do profissional Scrum Master e das metodologias ágeis de forma geral. Primeiro ponto, quando a gente fala de metodologias ágeis, para mim não é só falar de metodologia ágil em si, mas ver como é que ela se aplica também no mercado de trabalho hoje. Como eu falei, eu vejo com muitos bons olhos, eu vejo a relevância que tem hoje dentro do mercado e, além disso, eu vejo não só pessoas utilizando no trabalho, como no seu dia a dia de forma geral, algumas metodologias ágeis também. E aí o Scrum, ele nasceu para ajudar e muito profissionais e o mercado tem aceitado muito bem isso. Então vamos estar falando, quando a gente estiver falando de profissionais Scrum Master, vamos estar falando das metodologias ágeis como um todo, olhando o panorama de mercado. Também mais a fundo a parte do profissional Scrum Master, quem é esse cara ou essa pessoa, o que ela faz, qual o papel dela, como é que ela está posicionada hoje, o que o mercado também espera desse tipo de profissional. E também um ponto muito importante que a gente não pode esquecer é o salário de um profissional desse tipo. O profissional Scrum Master, quanto é que ele está recebendo hoje em média no mercado de trabalho, tá bom? Então a gente vai estar vendo tudo isso nessa ordem aqui que eu estou comentando com você. E aí, para a gente fechar a parte de Scrum Master, essa seção de profissional, eu vou estar comentando as principais certificações que existem hoje no mercado para que você, caso esteja em dúvida, possa vir a fazer. Caso nem chegou a pensar no assunto, e aí você pode ver a aula para estar entendendo um pouco mais sobre essa questão da certificação, ou você pode estar pulando essa aula para estar pegando um pouco mais do outro assunto, do próximo tópico, que é o de Scrum como um todo, tá? E aí, antes de começar a falar do Scrum, essa primeira sessão vamos estar falando dos profissionais Scrum Master, vendo a questão da aplicação de metodologias ágeis de forma geral, ponto de vista de mercado e dando foco no Scrum, que é o que que é a intenção aqui do curso, o profissional Scrum Master e essas certificações, tá bom? Um apanhado aí para você entender essas certificações Scrum Master. Na outra sessão, em que a gente vai estar falando sobre Scrum, vai estar vendo os fundamentos do Scrum baseados no que a gente tem de mais atual, que é o Scrum Guide 2020, tá? E é o livro feito pelos caras, os criadores do Scrum. Então, a versão mais atualizada que tem, vamos estar se baseando nele para estar passando aqui o conteúdo para você. E aí, como é que está estruturada essa parte? Ó, bem simples, a gente vai estar falando da introdução de forma geral, o que é o Scrum Guide, vamos estar repassando aí, como em primeiro momento a gente só vai ter visto a parte de metodologias ágeis de forma geral e um pouco do Scrum. Aqui na introdução, a gente deve estar voltando um pouquinho para ele e falando de uma maneira geral a introdução dos fundamentos do Scrum. Depois disso, a origem do Scrum. É importante entender de onde veio, como é que surgiu, para estar entendendo mais a fundo o objetivo do Scrum como um todo e para que a gente possa estar aplicando melhor todo esse conhecimento, ok? Depois disso, a gente vai estar falando um pouquinho de manifesto ágil. Por que a gente vai estar falando sobre isso? Porque é importante principalmente para quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com a parte de desenvolvimento de software. Então, o Manifesto Ágil ele nasceu muito da parte de desenvolvimento de software e aí ele tem princípios básicos que vão estar nos guiando quanto a metodologias ágeis de forma geral e quanto ao Scrum também. E aí, por isso a gente vai estar falando do Manifesto Ágil, ok? Depois disso, vamos estar falando da definição e a teoria do Scrum segundo o Scrum Guide. Então, a gente vai estar vendo de forma bem mais detalhada essa parte de definição e teoria, o que é. Porque, por exemplo, eu não posso dizer para você que o Scrum é metodologia, porque o Scrum não é uma metodologia. O Scrum, ele é um framework. Então, isso entra na parte de definição e teoria que eu vou estar explicando nessa aula especificamente, ok? O que mais a gente vai estar vendo, Michele? Ó, depois que a gente entender a definição e a teoria do Scrum, a gente vai passar a ver os valores do Scrum. Vai ver, existem 5 valores. E aí a gente vai passar cada um deles, entender cada um de forma bem legal para estar em seguida falando do time. E uma vez entendidos os valores, a gente vai
entender o time, como é composto o time. A gente vai ver que o profissional Scrum Master, ele não atua sozinho, ele atua em conjunto, ele atua com o PO e ele atua com os membros do time, bom? E além disso, não só questão de papéis, como responsabilidades. Para o Scrum Master atuar, ele tem que entender, além do seu papel, qual é o papel do resto do time. Como é que ele deve se posicionar frente ao papel que ele tem. Isso é muito importante, entender isso, bom? Por fim, vamos estar falando da parte de eventos e artefatos do Scrum. Então, no Scrum nós temos algumas cerimônias e elas são importantes para que o Scrum seja aplicado de forma bem feita. Além disso, tem os artefatos também, e aqui a ideia não é só falar dos artefatos, não é só falar dos eventos, é passar um pouco da minha experiência para você, é estar passando um pouco da ideia de prática que isso pode estar funcionando no seu dia a dia, tá? Então, quando a gente fala de eventos, de artefatos, de papéis, vou estar tentando trazer essa expertise, essas ideias práticas, para que você se situe e que olhe de uma forma diferente, não só entenda o que é, mas comece a pensar também como atuar dessa forma, como atuar com esse conhecimento que você está adquirindo, beleza? Isso é muito importante, é um diferencial do profissional Scrum Master que só sabe teoria e o outro que realmente coloca em prática o que está aprendendo. E aí, entendido tudo isso, e isso é importante também para que você possa entender a próxima sessão, que é a de certificação para você queira tirar a certificação como profissional Master. Então, se você quer tirar, seja da Scrum.org, seja de outro órgão, se você se interessa em tirar a certificação, é importante que você entenda toda essa parte de fundamentos do Scrum e ainda que você veja algumas dicas, insights, ideias que eu vou estar trazendo que vai ajudar e muito na hora da prova, ok? Então, o primeiro item é a parte de se familiarizar com, você escolher, por exemplo, o Scrum.org, que, na minha opinião, é um dos melhores custos-benefícios que existem hoje no mercado. Como é que você pode estar usando da plataforma deles da melhor forma possível para estar se registrando, fazendo simulado, usando disso para estar se dando bem na certificação de Scrum Master, ok? E aí também vai uma dica valiosíssima para quem tem ou certa dificuldade ou certa insegurança com o inglês, porque essas provas geralmente são feitas, geralmente não, elas são aplicadas em inglês. Então o que acontece? Vou estar ensinando um recurso de tradução para você que queira estar fazendo isso caso você tenha alguma dúvida no momento da prova. Às vezes você está em determinada questão e não entendeu algum conteúdo ou você quer fazer a prova toda em português mesmo, não tem problema. Vou estar ensinando essa dica valiosa para você que possa vir a ter essa dificuldade ou essa insegurança no momento da prova, bom? Por fim, eu vou estar passando aqui para vocês alguns simulados. Então, imagina que, poxa, depois de tudo isso que a gente vai estar vendo, todo esse conteúdo, é legal que, caso você opte pela certificação, eu recomendo muito que você treine um pouco através de simulados. Então, eu vou estar passando alguns simulados que são muito bons para ajudar no momento da prova, tá? Então, essa parte de certificação, basicamente, serão insights, dicas e toda essa minha experiência quanto ao... Eu sou certificada pela Scrum.org e um pouco dessa experiência eu vou estar tentando trazer para vocês, caso você queira ou opte aí pela certificação de profissional Scrum Master, ok? Então, isso tudo é o que vai englobar nosso curso. E aí, é legal que você passe para ele como um todo, se você está começando agora nessa área, se não entende o que é um profissional Scrum Master, o que é o Scrum, eu aconselho ver o curso como um todo, para que você se situe, para que você forme uma ideia mais crítica sobre essa carreira de profissional Scrum Master, ok? Então,
Eu vou estar esperando você nas próximas aulas para que a gente possa estar vendo todo esse conteúdo e espero que para cada conteúdo que você vá aprendendo, você vá colocando em prática. Eu vou estar provocando nesse sentido para que tudo isso você se dê bem no mercado hoje, ok? Vejo você então nas próximas aulas.